Paz, bom dia. Espero que você esteja bem. Presença de Deus. Hoje, mais um dia do nosso desafio de leitura bíblica. Hoje, dia de número 102. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo de número 19 ao 21, e Lucas, capítulo 11, do 29 ao 54. A gente viu da última vez que Saul, ele começou a intentar sobre a vida de Davi com a intenção de matá-lo. Porém, ele havia feito uma amizade com Jonas, na verdade Jonatas o nome, né? Filho aí de Saul. E imagina a situação em que Davi estava. A própria casa dele já não era mais refúgio. Ele vivia uma situação em que a perseguição, a casa que era para ser refúgio virou perseguição. Então, ele separado ali como sendo um ungido do Senhor, herói nacional de guerra para alguns, mas a inveja era tomada para a vida dele através de Saul aí, que era seu sogro e rei também de Israel. Independente da situação, Saul mantinha-se com uma raiva, mas Davi, ele mantinha-se íntegro. Ele não tentava tramar nada contra Saul, pelo contrário. Ele procurava honrar ele como rei de Israel. E aí o capítulo de número 19, a gente vai ver aqui, é a amizade fiel aí de Jonatas. Ele se mostra aí como um ótimo intercessor por Davi. A palavra diz assim: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai e lhe disse: não peque o rei contra seu povo, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, efetuou o Senhor grande livramento. E todo Israel, tu mesmo o viste e te alegraste. Por quê? Pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi e contou-te essas palavras, e o levou a Saul, e esteve Davi perante este como dantes. Então, Jonatas usou aí da sua influência, afinal de contas era filho, mas também da sua amizade que ele tinha e lealdade com Davi, para interceder por seu pai. E aí trouxe aí um momento de uma reconciliação temporária entre os dois. Verso de número 9. A injustiça e a proteção divina. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, e os filisteus, com grande derrota, fugiram diante dele. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa, e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na rede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou.
Olha só, mais uma vez, né? Davi ali pelejando contra os filisteus, ele vence os filisteus na guerra, porém ele não consegue vencer o espírito maligno que se encontra apoderado da vida de Saul. A todo instante, Saul tenta matar Davi, mais uma vez com lança. Lança aí essa lança contra a vida dele. E mais uma vez, ele consegue se desviar. Mas o verso 11 fala que, porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então, Saul aí conspirando para capturar Davi, para matar Davi, colocando guardas para vigiar na porta da sua casa. E aí a sua filha, Mical, filha no caso de Saul, esposa de Davi, vai fugir os dois, porque se na sua casa você não tem paz, é melhor que você fuja dela. E o verso 12 vai falar justamente isso. A importância da esposa de Davi, de Mical. Olha só. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar, o deitou na cama e pôs-lhe a cabeça um tecido de pelos de cabra e cobriu com um manto. Então, olha só, Mical, ela vai salvar a vida de Davi, vai fazer com que ele fuja por uma janela, porém ela vai pegar um ídolo, uma imagem, e meio que vai orar por ele, interceder, vai esconder essa imagem no seu travesseiro, já contradizendo, né, o que para eles não era o correto, né? Deus havia instituído Samuel como sacerdote e Samuel tinha instituído que os postes ídolos não deveriam mais fazer parte de Israel. Mas, para Mical, isso aí foi a mesma coisa que nada, né? Ela insistia em postes ídolos. Vai dizer no verso 13, 14. Tendo Saul enviado os mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Ela deu uma enganada neles ali, né? E eles estavam aguardando Davi do lado de fora. Como Davi não saiu, eles foram ao encontro dele. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: traze-mo mesmo na cama para que o mate. Ele estava obstinado a matar Davi, independente de qualquer coisa. Ele queria a vida de Davi em suas mãos. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixe-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto que Saul lhe fizera. E se retiraram a ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Olha só, provavelmente Mical aqui acabou mentindo para poder proteger a vida do esposo, né? Porque a gente não viu em momento nenhum Davi ameaçando ela, somente ele olhando
ela ajudando ele a escapar. Verso 18 vai mostrar o poder do Espírito de Deus, né? Davi fugindo, ele vai ir de encontro ali ao sacerdote Samuel e eles vão se esconder na casa dos profetas. A palavra vai dizer no verso 19 que foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas. Então alguém dedurou que eles estavam lá escondidos. Então Saul enviou os mensageiros para trazer Davi, aos quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhe presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, aos quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco. Perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Então eis que Davi estava ali na casa dos profetas e a profetizar naquele lugar. Você vê que, mesmo sendo ungido do Senhor, Davi era humano como cada um de nós. E ele também tinha essa perseguição, como nós temos às vezes dos nossos inimigos, pessoas que nos querem mal, às vezes pessoas da nossa própria família perseguem a nós. Ele buscou refúgio com Samuel, Samuel deu refúgio a ele, porém Saul continua ali perseguindo. Mas o poder de Deus toma a vida de Saul e ele começa a profetizar, como se ele estivesse ali num transe, né? Ele passa a profetizar como se ele se esquecesse ali o que ele está fazendo e simplesmente começasse a falar de Deus. Proteção divina, proteção de Deus permitindo ali sobre a vida dele, circunstância aleatória acontecendo ali, não sei. Eu sei que mais uma vez ele consegue sair ileso da perseguição de Saul. Capítulo de número 20. O estudo vai mais uma vez falar sobre a amizade de Davi e Jonatas. Você já parou para se perguntar até onde vai a lealdade das pessoas? Até onde vai o compromisso de lealdade para com as pessoas? Eis que Jonatas, o filho de Saul, deveria ser o aliado mais improvável, porque sendo filho do seu perseguidor, como que ele o protegeria? Mas em meio a tudo isso aí, a aliança entre os dois é algo que desafia ali o medo, o poder das famílias. Pelo contrário, ele reconhece Davi como uma figura importante diante da batalha, mas também ele tinha confiança plena em Davi, de que Davi também não tentaria nada contra a vida de seu pai, mas que o seu pai estava sim um pouco equivocado. E a gente vai ver aqui mais do que uma perseguição, como eu falei, né? Uma convivência de uma amizade dos dois
E momentos aí de tensão de Saul para com Davi, mas Jonatas sempre que podia intervinha a favor de Davi. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? Qual o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: Tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por quê? Pois meu pai me ocultaria isso? Não é nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: Muito bem, sabe, teu pai, que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo. Não saiba isso, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: O que te desejares, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Amanhã é festa de lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir, esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim: Está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque ele fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai para que viesse sobre ti, não tu declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saímos. Só para você entender aqui, né? Os dois ali conversando, Jonatas se comprometendo ali em proteger Davi, e eles fazem um pacto ali de lealdade um com o outro. No verso 12 vai continuar, né? Os dois conversando. E disse Jonatas a Davi: O Senhor disse de Israel: Seja testemunha. Amanhã, depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este por aprouver. Se não te fizer saber, se eu não te deixar ir, embora para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com o meu pai. Então, se eu não conseguir interceder, você está livre para ir embora, Davi. Se eu não ainda viver, porventura, não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo:
vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo todos pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonatas: amanhã é a festa de lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia, descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei três flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei um moço e lhe direi: vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, traze-as. Então vem Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terás paz, e nada há que temer. Porém, se disser ao moço: olha para a flecha, então para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Então, se eu falar para você: olha que as flechas estão para cá, aí você vai poder vir. Porém, se eu disser: vai-te embora, vai-te embora. Não é isso não. Se eu disser: vai procurar as flechas para o moço, aí você... É isso mesmo. Vai. Se eu disser: olha que as flechas estão lá de ti, aí você vai embora. Quanto àquilo de que eu a tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Então, eis que os dois ali recebem um discernimento da vontade de Deus a respeito do perigo que eles corriam e traçam esse plano aí das flechas. Se comunicar através das flechas para não dar a entender que ele estava protegendo a Davi. O verso 24 vai dizer que ele escondeu-se, pois Davi no campo, e a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. A lealdade era tamanha de um que o outro, que eles tramaram esse plano aí para proteger Davi. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa, pelo qual está ali, talvez esteja contaminado, talvez ele realmente esteja doente. Sucedeu também, ao outro dia, o segundo dia de festa de lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora deixei mercê ao que veja meus irmãos, por isso não veio à mesa do rei. Então, eles combinaram que ele perguntando alguma coisa, ele diria que ele foi para Belém. E assim o foi. Versículo de número 30 vai dizer:
o perigo dos ciúmes e do orgulho. Então sucedeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de sua mãe. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, para que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? O que ele fez? Então Saul retirou-se-lhe a lança para lançar. Com isto entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Ele já tinha percebido que, independente do que ele falasse, do que ele fizesse, essa ideia já estava na mente de Saul e corrompia aí o seu coração. Um conflito familiar, né, algo complicado, mas algo que eles queriam fazer ali para um proteger o outro, Jonatas e Davi. Então depois ele perguntava, falava, o que a gente fez? Por que você quer tanto matar ele? Então Saul atirou-se com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que de fato seu pai determinara matar a Davi. Então eis que, mesmo ali, um diante do outro, mesmo no palácio, Saul continuava lançando lanças contra a vida dele, até do próprio filho, né? Porque tamanho era o ódio, tamanho era o ciúmes, tamanho era o perigo que ele sentia de perder o reinado aí para Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa de lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Ele já tinha percebido que não tinha o que ele fizesse ou o que ele falasse, o pai estava corrompido e ele queria porque queria a vida de Davi em troca. Na manhã seguinte saiu Jonatas ao campo no tempo ajustado com Davi e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corre a buscar minhas flechas que eu atirar. Ele correu e ele atirou uma flecha e fez passar da além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não, essa não, mas vai lá. Gente, eis que eles estavam ali atirando flechas e Jonatas estava disfarçando ali com seu moço. A flecha tá para lá. E ele tornou a gritar: apressa-te, não te demores. E o rapaz de Jonas apanhou a flecha e voltou ao seu senhor. Ele não entendeu nada, né? Hoje o rapaz. Um paninho de chão. Então, como eu falei, o combinado era dos dois, né? O lance da flecha. O rapaz, o moço, não sabia de nada. E aí, o verso 39, né, fala sobre isso. O 40 vai dizer que então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, levas à cidade. Indo o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul, prostrou-se o rosto em terra 3 vezes. Porque Davi estava escondido. Então, quando ele sai
O moço sai, né? Ele sai do lugar que ele estava escondido. Ele vai se curvar ali, né? E vai beijar um ao outro, eles vão chorar juntos. Porém, muito ali vão ficar naquele momento ali juntos. E aí, no 42 vai dizer: Disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi a Jonatas. Ele entrou na cidade. Eis aí que Jonatas acobertou a Davi e ajuda ele a fugir de seu pai. Capítulo de número 21, a gente vai ver como Deus proveu para Davi em seu momento mais difícil. Quando as circunstâncias da vida estão encurralando a gente, né? E a gente está num beco sem saída, é só Deus mesmo para dar refúgio para a gente. Só Ele para auxiliar na nossa luta. Que no caso, Davi a luta pela sobrevivência. Tentando fugir ali do seu próprio sogro, né? De quem ele era para ser família, passou a ser alguém que queria matá-lo. Então agora, eis que ele havia fugido, eis que ele era ungido de Deus, mas agora sozinho, sem armas, buscando abrigo aos lugares por aí. E aí ele vai ao rei Aimeleque. Ele vai buscar abrigo no rei. Vamos lá para você ver, acompanhar comigo. A dependência de Deus em tempos de necessidade. Não é rei Aimeleque, não, é sacerdote Aimeleque. Eu estou falando besteira. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, temendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens à mão, dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram de mulheres? Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então, o que Davi queria dizer? Ele estava com fome, ele quis dizer que ele estava indo ali ao encontro de Aimeleque, mas em secreto, e que ele ia se encontrar mais à frente ali com o rei, mas ele estava com fome, então ele queria comer. O sacerdote disse que eles poderiam comer dos pães sagrados desde que eles não tivessem passado a noite com mulher. Realmente, eles não tinham encontrado ele, né? Mulher alguma. Então, eles estavam puros. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da propiciação que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão
lança eu espada alguma? Por que não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque a ordem do rei era urgente. Então, eis que aquele servo de Saul ficou ali olhando a Davi, e o próprio Davi já tratou de dar uma desculpa, né? Querendo encontrar algum armamento, disse que tinha saído correndo e acabou nem trazendo nada. Até parece, né? Homem de guerra andando sem espada. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste, no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Daí que eu vou levar essa mesmo. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Agora sim, ele vai a um rei. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava as danças, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, o rei de Gate, porque ele poderia denunciar, né, que Davi estava naquele lugar. Teve medo pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido e esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis a seus servos: bem vedes que esse homem está louco. Por que mo trouxemos a mim? Faltam-me a mim doido. Faltam-me a mim doidos para que trouxereis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então, olha só, a gente sabe que Davi é músico, né? Beleza, até aí tudo bem. Mas é ator. Ele, com esse medo todo diante ali do rei Aquis, ele simplesmente resolveu atuar. Ele resolveu que ele ia se passar de doido. E aí ele encenou aí, deixando a saliva correr pela barba, ficou pendurado aí nas portas. E o rei acabou realmente poupando a vida dele e deixando ele ir. E ele conseguiu sair ileso aí dessa situação. Vamos agora para Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 29 ao 54. O texto vai falar assim: 29, né? Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a geração de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Então, a gente viu ali, só para relembrar, a cura do endemoniado, do mudo, né, que Deus havia curado. E agora, Jesus estava ali diante dos homens e eles viam, ele sabia, ele conhecia o coração deles. Antes mesmo de fazer qualquer milagre, ele sabia que o coração deles era mau.
Ele falou, olha, eu não vou deixar nenhum sinal, a não ser eu mesmo. Eu trazendo a palavra, eu sou o próprio sinal. Eu sou o Filho do Deus vivo. Esse vai ser o sinal que eles vão ter. A pregação a respeito da condenação, a pregação sobre o arrependimento. Eu sou esse sinal. Verso de número 33. Vai dizer a parábola da lâmpada. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo, e os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for iluminado, for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Então, se vocês forem luz, forem referência, os olhos de vocês olharem para bons lugares, a boca de vocês proferir boas coisas, o corpo de vocês estar em bons lugares, aonde vocês forem, esse lugar também será luz. Porém, se deixar as trevas tomar conta de ti, como é que vocês vão resplandecer? Sejam referência, sejam luz, para que todos possam ver a luz brilhar através da vida de vocês. 37. Jesus vai condenar os fariseus e os doutores da lei. Ao falar Jesus essas palavras, o fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina, perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Então ele fala, não adianta a gente estar muito limpo, arrumado exteriormente, se o nosso interior não está funcionando. Nosso interior não está comprometido. Nosso interior não está envolvido com as coisas do reino. Nós devemos ser limpos. Ele fala no 42, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas? Vocês dão o dízimo de algo, porém, vocês não refletem o amor de Deus na vida de vocês. Então não adianta entregar o financeiro, mas a vida, você arretê-la e querer comandar do seu jeito. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem o saber. Ai de vós ser parecidos com esses homens. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. E ele permanece dizendo: ai de vós, também intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem um dedo os tocais. Repreendem a outras pessoas, mas a vós mesmos vocês não vigiam. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras de vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos.
Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns destes matarão, e a outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes o que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas, o fariseu, e agrediu com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. Eis ali que as pessoas esperavam ele revidar de alguma forma, né? As palavras às vezes eram duras, eram ásperas. Ele repreendia a conduta de cada um deles. A conduta aparente, a aparência não diz nada. O que diz é o coração, as atitudes. O que realmente ele afirma que é válido são as atitudes. E ainda fala: vocês não são donos da sabedoria? Então, e agora? Cadê a sabedoria de vocês? Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivo para acusar, porque afinal de contas ele também estava os acusando. Ele também apontava o erro deles. E eles assim não gostavam disso, né? Não estavam satisfeitos com isso. Eis aí, finalizado o vídeo de número 102. Convido você a orar com a gente e a se examinar. Como tem sido a sua conduta para com os da sua casa? Você tem guardado para debaixo do tapete? Ou você tem realmente seguido a conduta do Senhor? É complicado, é difícil. Verso 1 diz assim. Verso 1 diz assim. O começo diz assim: ele repreendia: ai de vós, ai de vós. Ai de nós realmente, meros mortais e pecadores, que realmente precisamos pedir perdão sempre, para que não sejamos consumidos pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer a você, do que o Senhor tem feito por nós, do que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Ai de vós, assim nós colocamos. Ai da nossa família. Ai de cada um de nós. Eis que as pessoas tinham cavalos. Esses cavalos eis que as pessoas tinham ali. Me confundi legal aqui. Gente, desculpa, me confundi legal aqui. Só para finalizar mesmo, vigiemos as nossas palavras. Às vezes a gente se empolga na emoção e a gente acaba falando mais do que devia. Eu ontem falei umas coisas além e a gente acaba ofendendo certas pessoas. Não que os escribas e fariseus não tinham que ser repreendidos, mas cuidado quem você repreende. Cuidado quem você tem afastado de você. Amém? Essa é a minha palavra de hoje. Quero agradecer a você e dizer que na próxima nós nos vemos aí. Obrigada pela sua presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau.